No sertão abrasador de 1854, a poeira levantada pelos cascos de cavalos anunciava o domínio absoluto de um só homem, o coronel Álvaro Montenegro. Sua palavra era lei, e suas terras se estendiam até onde o horizonte se confundia com o céu. Os vaqueiros o temiam, os comerciantes o respeitavam à força e os camponeses o viam como um deus de pedra, imutável, impiedoso, inalcançável. Sua casa, construída no alto de uma colina, parecia vigiar o mundo abaixo. Dizia-se que até o vento cessava quando ele falava. Montenegro governava com o punho de ferro. Nenhuma decisão era tomada sem seu aval, nenhum casamento acontecia sem sua bênção, nenhuma dívida era perdoada sem que antes o devedor dobrasse o joelho. Aos domingos, quando ia à missa, o povo se afastava para abrir caminho. E quando um dos padres ousou pregar sobre humildade e compaixão, o coronel o mandou embora na manhã seguinte, dizendo que essas virtudes servem aos fracos, não aos homens de comando. A fama de Montenegro não se limitava àquela vila esquecida. Notícias sobre suas arbitrariedades chegavam até as províncias vizinhas, conflitos com outros fazendeiros, prisões sem ordem judicial, execuções sumárias de quem ousava desafiá-lo. Seu poder crescia à sombra da omissão imperial, e quanto mais o governo se calava, mais o coronel se acreditava invencível. Certa tarde, um mensageiro exausto chegou à fazenda. Trazia um documento oficial, selado com o brasão do Império. Montenegro o abriu com desprezo, lendo em voz alta para seus capatazes. O governo enviaria um representante militar para restaurar a ordem na região. Riu alto, fazendo o mensageiro estremecer. Restaurar a ordem, zombou. A ordem já foi restaurada há muito tempo. Por mim. Mas ao ouvir o nome do enviado, a risada do coronel cessou por um breve instante. Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias. O ar pareceu mudar na sala. Os mais velhos se entreolharam, pois sabiam o peso daquele nome. O homem que havia pacificado revoltas, enfrentado exércitos rebeldes e imposto respeito até aos mais poderosos. Um militar cuja fama de justiça e estratégia o tornara quase lendário. Montenegro disfarçou o incômodo, apertando o punho sobre a mesa. Que venha o tal duque. Aqui, quem manda sou eu. E ergueu o copo de cachaça, brindando ao próprio orgulho. Naquela noite, o coronel cavalgou sozinho pelos limites de suas terras. Olhou as plantações, os currais cheios, os homens trabalhando até tarde. Tudo aquilo era fruto do medo, e do medo ele se alimentava. Ninguém me detém, murmurou ao vento, como se o próprio destino o escutasse. Mas o destino tem seus modos silenciosos de responder. Enquanto Montenegro celebrava sua própria glória, o império se movia. Nos quartéis do Rio de Janeiro, ordens eram redigidas, seladas e entregues a um homem de semblante sereno e olhar calculista. Duque de Caxias, ao ler o nome Álvaro Montenegro, apenas balançou a cabeça em silêncio. Conhecia o tipo. Homens embriagados de poder que acreditavam que o medo era uma arma eterna. Sem alarde, Caxias começou sua marcha rumo ao interior. Levava poucos soldados, apenas o necessário para manter a ordem, mas cada um deles era disciplinado e leal. Preferia vencer pela razão antes da pólvora, e onde outros viam sertão inóspito, ele via terreno fértil para a estratégia. Enquanto isso, na fazenda Montenegro, as tensões cresciam. Camponeses cochichavam sobre a chegada do duque, mulheres escondiam filhos para que não fossem recrutados à força, e até os mais fiéis capatazes começavam a duvidar da invencibilidade do coronel. Álvaro percebia os olhares desconfiados, mas ignorava. Que falem, palavras não derrubam muros. Dizia, caminhando entre seus soldados particulares, ostentando o coldre de prata e o olhar altivo. Na varanda da casa grande, sua filha, Isadora, observava o pai com inquietação.
Jovem de espírito doce, mas de mente perspicaz, via no poder do coronel mais ruína que glória. Tentava em vão fazê-lo ouvir razão. Pai, talvez fosse bom dialogar com esse enviado do império. Ele respondeu sem sequer olhar para ela. Dialogar é o verbo dos fracos. O que se conquista pela espada não se devolve com conversa. Dois mundos se preparavam para se encontrar, o do orgulho desenfreado e o da justiça inflexível. E entre eles, o sertão silencioso, testemunha muda de que a tempestade se aproximava. Nos dias seguintes, o vento começou a mudar de direção. O gado se agitava, os pássaros migravam mais cedo e as noites ficaram longas demais. Parecia que até a natureza pressentia o confronto que viria. Montenegro, porém, seguia convicto. Acreditava que nenhum homem, nem mesmo o Duque de Caxias, seria capaz de dobrá-lo. Mal sabia ele que, em questão de dias, seu nome deixaria de ser temido e passaria a ser lembrado como o símbolo de um império que aprendeu que nem o poder mais sólido sobrevive quando é construído sobre o medo. O sol castigava o sertão com a força de um ferro em brasa quando o Duque de Caxias iniciou sua longa jornada pelo interior. A cada povoado, ele ouvia as mesmas histórias ditas em tons de medo e resignação. Falavam de um homem que julgava e executava, que mandava prender sem ordem, que tomava terras de viúvas e expulsava lavradores por capricho. O nome Álvaro Montenegro surgia sempre acompanhado de silêncio, como se até pronunciá-lo fosse perigoso. Caxias, montado em seu cavalo baio, mantinha a expressão serena. Seus oficiais mais jovens esperavam ordens imediatas, acreditando que o duque mobilizaria as tropas e marcharia contra o coronel com força total. Mas ele, experiente em guerras civis e rebeliões, sabia que a pólvora era apenas o último recurso. Preferia conhecer o terreno, os homens e, principalmente, o coração de quem se julgava invencível. Um tirano não se destrói só com canhões, disse certa vez a seu ajudante. Primeiro, é preciso quebrar o mito que o protege. Enquanto isso, na fazenda Montenegro, o clima se tornava cada vez mais pesado. A arrogância do coronel crescia junto com seu medo disfarçado. Soubera que o duque avançava pelas vilas vizinhas, mas fingia indiferença. Ordenava castigos públicos contra quem ousasse comentar o assunto, como se o silêncio fosse capaz de impedir o inevitável. Naquela semana, um grupo de colonos foi acusado de esconder bois surrupiados, uma mentira plantada por um dos capatazes para agradar o patrão. Montenegro ordenou a expulsão das famílias e mandou incendiar suas casas. As chamas iluminaram o céu noturno e o fogo refletia nos olhos endurecidos do coronel, que via na destruição uma forma de reafirmar seu poder. Isadora, sua filha, assistiu à cena à distância. O vento trazia o cheiro de fumaça e desespero. Sentiu o estômago revirar e as lágrimas queimarem os olhos, mas não deixou que ninguém a visse chorar. A moça começava a entender que o império que o pai tanto gabava era construído sobre ruínas humanas, e algo dentro dela, antes silencioso, despertava. Uma espécie de coragem que nascia do desgosto. Dias depois, Isadora procurou o padre Vicente, o único homem na vila que ainda ousava falar de compaixão. O sacerdote vivia isolado, esquecido pela influência do coronel. Quando a jovem apareceu à porta da capela, ele se surpreendeu. "Senhorita Montenegro", murmurou desconfiado. "O que a traz aqui?" Ela hesitou, olhando para a cruz sobre o altar. "Preciso entender, padre, até onde vai a obediência de uma filha." A conversa se estendeu até o cair da tarde. O padre, com voz branda, falou sobre justiça, sobre o valor da consciência e sobre como o silêncio diante da tirania também é uma forma de culpa. Isadora ouviu tudo em silêncio, apertando as mãos com força, como quem luta contra algo maior que si mesma. Naquele mesmo dia,
Os rumores sobre o avanço do duque chegaram à vila com mais força. Diziam que ele viajava com poucos homens, que dormia nas casas mais simples e que ouvia o povo antes de agir. Os capangas de Montenegro riam, dizendo que aquele soldadinho de farda limpa jamais sobreviveria à poeira do sertão. Mas, no fundo, muitos começavam a temer. Montenegro, percebendo a insegurança entre os seus, decidiu reafirmar a autoridade. Convocou uma reunião na varanda da Casa Grande, com todos os seus capatazes e jagunços armados. Esse tal de Caxias não passa de um homem, vociferou, e homem sangra como qualquer outro. Se ele vier até aqui, que encontre bala e ferro em vez de boas-vindas. Os gritos de aprovação ecoaram, mas por trás das faces endurecidas havia olhares de dúvida. O nome do duque carregava peso demais até para os mais brutos. Nas semanas seguintes, o coronel aumentou as rondas, mandou reforçar os muros da fazenda e exigiu que todos os moradores jurassem fidelidade. Quem hesitava era punido. Um velho camponês, Joaquim, recusou-se a prestar o juramento. Foi levado à praça e açoitado sob o olhar frio de Montenegro. Isadora tentou intervir, mas foi contida. "Você não entende, minha filha", disse o coronel com voz gélida. "O medo é o que mantém os homens em pé. Sem medo, não há ordem." Essas palavras ecoaram na mente de Isadora por dias. Cada grito, cada rosto abatido, cada lágrima lhe corroía o peito. E foi então que ela tomou uma decisão silenciosa. Começaria a ajudar o padre e os camponeses em segredo. Levava comida aos escondidos, escondia feridos, e aos poucos sua figura passou a ser vista como um sopro de esperança entre os oprimidos. Longe dali, Caxias recebia notícias do que acontecia na região. Seu informante descreveu a fazenda como uma fortaleza sustentada pelo medo e pelo sangue. O duque permaneceu pensativo, observando o horizonte avermelhado. "O medo é um fogo que queima o próprio dono", murmurou. Montenegro ainda não percebeu que já começou a se consumir. E enquanto o duque seguia sua marcha, o sertão parecia prender a respiração. O império e o coronel se aproximavam como dois rios prestes a colidir. Ainda não havia tiros, nem bandeiras, nem ordens formais. Mas o verdadeiro embate já se desenhava, não apenas entre dois homens, mas entre dois modos de enxergar o poder. Um feito de medo, outro moldado pela honra. O calor do meio-dia fazia o ar ondular sobre as pedras da estrada quando um homem de roupas simples, chapéu de palha e expressão tranquila, chegou à pequena vila de Santa Beatriz, a mais próxima das terras de Montenegro. Dizia-se engenheiro, enviado pelo governo para medir rios e avaliar possíveis rotas de transporte. Carregava uma pasta de couro, alguns instrumentos de medição e um olhar atento que nada deixava escapar. Ninguém suspeitava que aquele viajante silencioso era o próprio Duque de Caxias. Ao chegar, ele não procurou pousada luxuosa. Preferiu se hospedar na casa de um sapateiro, homem humilde que lhe ofereceu um quarto pequeno e uma refeição quente. À noite, o engenheiro ouvia as conversas no alpendre sem dizer quem era. Falavam do coronel Álvaro Montenegro com o mesmo temor que se fala de uma força da natureza. Uns o chamavam de protetor, outros de monstro. Mas todos, sem exceção, falavam em voz baixa. Nos dias seguintes, Caxias começou a andar pela vila, sempre discreto. Observava os mercados, as famílias, as marcas de chicote em alguns trabalhadores. Um menino contou que o coronel havia mandado cortar o fornecimento de água de quem não pagasse os impostos da fazenda. Outro, que o pai estava preso por contestar o preço do gado imposto pelo coronel. Quanto mais o duque ouvia, mais nítido se tornava o retrato de um poder que se sustentava pela crueldade. Certa manhã, durante a feira, a calma do lugar foi rompida pelo tropel de cavalos. Montenegro chegou com seus homens, seguido por uma pequena comitiva armada. O som dos cascos fez as pessoas se dispersarem.
O coronel desceu do cavalo com arrogância e caminhou até uma barraca onde um lavrador vendia feixes de algodão. "Isto aqui é plantado em minhas terras", disse Montenegro, chutando os sacos. "Está me roubando, miserável." O homem tentou explicar que comprara o algodão de outros produtores, mas o coronel não quis ouvir. Agarrou-o pela gola e o jogou ao chão. A multidão silenciou. Caxias observava à distância, com o rosto imóvel. Seus punhos cerraram-se lentamente, mas ele conteve o ímpeto. Um movimento errado e toda sua missão estaria perdida. Deixou o sangue ferver por dentro e apenas fitou a cena com um olhar fixo. Quando o coronel montou novamente no cavalo e partiu, o duque se aproximou do lavrador caído, ajudando-o a se levantar. "Às vezes, a terra dá frutos ruins", murmurou, limpando o rosto do homem com um lenço. "Mas um solo fértil também pode se rebelar." As palavras ditas em tom enigmático chamaram a atenção de quem ouviu. E entre esses ouvintes estava Isadora. A jovem havia acompanhado o pai até a feira, embora detestasse tais exibições de poder. De longe, viu o engenheiro se aproximar do lavrador e notou algo diferente naquele gesto. Não era medo, nem submissão, era serenidade. Um tipo de autoridade que não vinha da força, mas da presença. Mais tarde, ao retornar à fazenda, Isadora comentou com a governanta: "Aquele homem, o que ele fazia ali?" "Dizem que é engenheiro do império, moça. Veio medir o rio e as pontes." Isadora assentiu, mas permaneceu pensativa. O modo como ele olhara para o pai, sem temor algum, deixara nela uma impressão estranha, como se aquele estranho conhecesse o poder de Montenegro melhor do que o próprio coronel. Na vila, Caxias continuou sua observação silenciosa. À noite, escrevia anotações curtas em um caderno. "Exército de capangas, cerca de 40 homens armados. Povo submisso. O medo é lei." Planejava não apenas prender Montenegro, mas desmontar todo o sistema de dominação que ele criara. Sabia que, se derrubasse o chefe sem mudar as bases do poder, outro tirano surgiria em seu lugar. Em uma das visitas à feira, Isadora o encontrou novamente. A moça trazia pães e tecidos para doação aos pobres, um ato que realizava em segredo. O engenheiro a cumprimentou com respeito. "É raro ver quem ainda ajuda os outros por aqui", disse ele. "Raro é ver quem não tem medo", respondeu ela, olhando-o diretamente. Por um instante, o silêncio se instalou entre eles. Caxias, acostumado a lidar com generais e soldados, surpreendeu-se com a firmeza daquela jovem. "O medo é útil", disse ele por fim, "mas só enquanto não se torna dono de quem o sente." Isadora o fitou, intrigada. "O senhor fala como alguém que conhece a guerra." Ele sorriu de leve. "Talvez eu só tenha aprendido a evitá-la." Depois desse breve encontro, a curiosidade da moça cresceu. Tentou descobrir mais sobre aquele homem discreto. Os criados diziam que ele passava horas observando o horizonte, anotando em papéis, como se calculasse o próprio destino. Havia algo nele que destoava completamente dos outros forasteiros, uma calma perigosa, uma confiança silenciosa que, por algum motivo, fazia o coração dela bater mais rápido. Enquanto isso, Montenegro começava a ouvir boatos sobre um forasteiro curioso demais. Chamou um de seus homens de confiança. "Descubra quem é esse tal engenheiro. E, se for mais do que parece, me traga o nome dele antes que o império o proteja." A caçada começava sem que o duque soubesse. Mas para Caxias, o jogo estava apenas começando também. Ele sabia que para vencer Montenegro não bastava derrotar o homem. Era preciso desmontar o medo que o sustentava. E o primeiro passo já havia sido dado: plantar a dúvida. A noite da grande festa na fazenda Montenegro chegou como um espetáculo de poder. O coronel mandara iluminar o terreiro com tochas e lamparinas. O som dos sanfoneiros ecoava pela planície e o cheiro de carne assada se misturava ao de terra molhada. Era a celebração anual da colheita,
Mas todos sabiam que não se tratava apenas disso. Era um ritual de domínio, um lembrete de quem governava aquela região. Álvaro Montenegro se apresentava como um rei entre servos. Usava casaca de linho, botas de couro importadas e um sorriso que misturava charme e ameaça. Cumprimentava os convidados com abraços forçados e brindes cheios de vanglória. À mesa, os coronéis vizinhos se revezavam em elogios. Ninguém ousava discordar. Foi durante essa festa que o engenheiro apareceu. Chegou montado em um cavalo baio, discreto, cumprimentando todos com educação. Um dos administradores da fazenda o havia convidado em nome do coronel, sem saber exatamente quem ele era, apenas que o governo o enviara em missão. Montenegro o recebeu com certa curiosidade e uma pitada de desdém. "Então é o senhor o tal homem das medições?" disse, estendendo-lhe um copo de cachaça. "Espero que esteja encontrando boas paisagens. Aqui, o que não falta é terra firme e dono para mandar nela." Caxias aceitou o copo sem beber. O olhar dele, calmo e preciso, parecia atravessar o coronel. "Terras firmes sempre são valiosas, coronel. Mas mesmo o solo mais duro cede quando a chuva é insistente demais." A frase soou como metáfora e Montenegro arqueou uma sobrancelha. "Está querendo me ensinar sobre o sertão, forasteiro?" "Apenas observo o que os homens insistem em não ver", respondeu o duque ainda disfarçado. "Há quem acredite que pode comandar a terra, o tempo e até os homens como se fosse um deus. Mas até os deuses caem quando esquecem de seus próprios limites." Um silêncio se espalhou ao redor. Os convidados fingiram não ouvir, mas o ar pareceu ficar mais pesado. Montenegro forçou um riso. "O senhor fala bonito, engenheiro, mas por aqui quem traça limites sou eu, o governo que fique no papel." Caxias assentiu, com serenidade quase provocante. "Limites, coronel, não são traçados por caneta nem por medo. São traçados pelo tempo. E o tempo tem uma forma curiosa de cobrar os que acreditam ser maiores que ele." O coronel o fitou com desconfiança. Havia algo naquele homem que o irritava profundamente. O jeito como falava, sem medo, sem bajulação, o desarmava. E o olhar firme lembrava o de alguém acostumado a comandar. Montenegro, acostumado a ver todos se curvarem, sentiu um incômodo que beirava o desafio. "O senhor fala como quem já mandou muito em homens", provocou ele. Caxias sorriu de leve. "Talvez eu apenas tenha aprendido o que acontece quando se manda demais." A conversa terminou ali, mas o veneno da dúvida já havia sido plantado. Montenegro passou o resto da noite observando o forasteiro com atenção crescente. Notava a postura ereta, o modo disciplinado de caminhar, o olhar vigilante de quem analisa cada detalhe. Algo não se encaixava naquela história de engenheiro. Enquanto isso, Isadora, de longe, observava tudo. O coração dela apertava ao ver o pai e o engenheiro frente a frente, dois mundos opostos em diálogo disfarçado. Quando a música recomeçou e o salão voltou a se animar, ela se aproximou discretamente do visitante. "O senhor não devia estar aqui", sussurrou com voz tensa. "Meu pai não perdoa quem o enfrenta nem com palavras." Caxias respondeu com calma. "Não vim para enfrentá-lo, vim para entendê-lo." "Entender um homem como ele?" ela replicou quase num sussurro trêmulo. "Ninguém entende o que é feito só de orgulho. Todo orgulho tem raiz, senhorita, e quando encontramos a raiz, o tronco deixa de parecer invencível." Ela o olhou com inquietação. Aquele homem falava como quem via além da superfície das coisas. Havia algo de firme, mas também de compassivo em sua voz, uma força tranquila que a confundia. "Se o senhor continuar por aqui, vai acabar sendo descoberto", advertiu ela. "E o preço disso será alto." Ele ergueu o olhar, fixando-o no dela. "Eu já paguei preços mais altos por menos.
Nesse instante, um dos capatazes se aproximou e avisou ao coronel que alguns convidados estavam comentando sobre o engenheiro misterioso. Montenegro disfarçou a irritação, mas sua desconfiança cresceu. Mandou discretamente 2 homens seguirem o visitante ao deixar a festa. Caxias percebeu, é claro. Notou as sombras que o acompanhavam quando montou em seu cavalo e partiu pela estrada. Mas não acelerou o passo. Manteve o mesmo ritmo sereno, como quem já esperava ser observado. Ao chegar à vila, entrou na casa onde estava hospedado, acendeu uma lamparina e abriu seu caderno. Escreveu apenas uma frase: "O inimigo sente o cheiro do perigo antes de vê-lo. O orgulho o impede de recuar." Na fazenda, Montenegro ainda não dormia. Andava de um lado para o outro, lembrando das palavras do engenheiro, da firmeza de seu olhar, da serenidade que parecia zombar de sua autoridade. Chamou o capataz mais próximo. "Descubra quem é esse homem, e se ele mentiu sobre o que faz, quero saber antes do amanhecer." A festa terminara, mas algo maior começava. O jogo de máscaras entre o duque e o coronel estava lançado, e naquele tabuleiro invisível, cada palavra dita seria lembrada como o primeiro movimento rumo ao inevitável confronto. Os primeiros raios de sol mal haviam tocado os telhados da vila, quando 2 dos capangas mais leais de Montenegro voltaram à fazenda. Estavam suados, cobertos de poeira, e traziam consigo um embrulho. O coronel, que não dormira, esperava por notícias desde a madrugada. Quando os homens entraram na sala principal, ele se levantou de súbito. "Falaram ou não quem é o forasteiro?" perguntou com a voz grave. Os capangas se entreolharam, hesitantes. O mais velho colocou sobre a mesa uma pasta de couro semelhante à que o engenheiro carregava sempre. Dentro havia documentos selados com o brasão imperial, anotações militares e uma carta de ordens assinada por oficiais do governo. Montenegro reconheceu o selo imediatamente. O silêncio tomou conta do salão. O coronel permaneceu imóvel por alguns instantes, lendo cada linha com atenção crescente. A expressão em seu rosto mudou do espanto para a fúria. As veias em seu pescoço saltaram quando ele murmurou, quase num rosnado: "Duque de Caxias." Aquele nome, até então apenas uma sombra distante, agora se materializava dentro de suas terras. O homem que ele acreditava invencível tinha sido enganado em sua própria casa. Num acesso de raiva, Montenegro atirou a pasta contra a parede. "O Império pensa que pode me dobrar com disfarces e espiões!" gritou, esmurrando a mesa. "Pois quero ver quem tem coragem de entrar aqui armado e sair vivo." Convocou imediatamente seus homens. O toque do berrante ecoou pelos campos, e em poucas horas o pátio da fazenda estava cheio de jagunços e capatazes. Eram mais de 40, muitos deles acostumados à violência e leais ao coronel por medo ou conveniência. Montenegro subiu na escadaria da Casa Grande e falou com voz de trovão. "O governo mandou um homem para me tirar o que é meu. Acham que podem me tratar como um criminoso. Mas digo a vocês, esta terra é nossa e ninguém vai nos arrancar daqui." Os gritos de apoio ecoaram como rugidos, mas nem todos estavam convencidos. Entre os rostos endurecidos havia olhos inseguros, homens que já tinham ouvido sobre o Duque e sabiam que lutar contra ele era o mesmo que desafiar o próprio destino. Enquanto o coronel inflamava seus seguidores, o verdadeiro Duque de Caxias reunia sua pequena comitiva em uma casa modesta a alguns quilômetros dali. Já sabia que fora descoberto. O mensageiro que lhe entregara provisões avisara, nervoso, que homens armados circulavam pelas estradas perguntando por ele. Caxias não demonstrou pressa, tampouco medo. "Então ele já sabe quem eu sou", disse calmamente. "Melhor assim. Um inimigo que se mostra é mais fácil de conter do que um que se esconde." Reuniu 2 de seus oficiais e lhes entregou ordens escritas.
Mandou que partissem discretamente em direções opostas, cada um com a missão de reunir reforços e posicionar soldados nas rotas que cercavam a fazenda. A estratégia era clara: cercar sem anunciar o cerco, agir sem provocar o primeiro disparo. Enquanto as tropas se mobilizavam, Caxias caminhava pelas ruas da vila. A presença dele, agora revelada, despertava uma mistura de medo e esperança entre os moradores. Muitos se ajoelhavam ao vê-lo passar, outros apenas o observavam em silêncio, como se não acreditassem que o homem lendário que se dizia pacificador estava ali em carne e osso. Na pequena capela, o padre Vicente o recebeu com reverência. Excelência, dizem que o senhor enfrentou guerras e revoltas maiores do que essa. Caxias respondeu com serenidade. Guerras se vencem com balas, padre, mas revoltas como a de Montenegro se vencem com paciência. Na fazenda, a tensão era palpável. Os cavalos estavam selados, as armas limpas, e as mulheres enviadas para longe, sob a desculpa de segurança. Isadora tentava se aproximar do pai, mas ele já não ouvia ninguém. Caminhava de um lado para o outro, obcecado pela ideia de expulsar o duque antes que este tomasse qualquer atitude. Pai, ouça-me, por favor, insistia ela com voz trêmula. O senhor não pode enfrentar o império sozinho, ele a interrompeu com um gesto brusco. O império sou eu nesta terra, rugiu. Se esse homem quiser me tirar daqui, vai ter que pisar no sangue dos meus homens. Isadora se afastou, as lágrimas escorrendo. No fundo, sabia que aquele não era mais o pai que ela conhecera na infância. Era o reflexo distorcido de um poder que o havia consumido por completo. À medida que o sol se punha, as duas forças se preparavam. O duque mandou erguer acampamentos discretos nas colinas, homens bem treinados se misturando à paisagem. Ninguém portava bandeiras, apenas esperavam a ordem. No centro da vila, ele observava o horizonte avermelhado, consciente de que o primeiro movimento errado poderia transformar tudo em um massacre. Ainda há tempo para que ele recue, disse um dos oficiais. Caxias respondeu sem desviar o olhar. Há sempre tempo para quem ainda ouve a razão. Mas Montenegro já fechou os ouvidos. Agora, só o peso da própria escolha o fará entender. Naquela noite, os moradores não dormiram. O ar parecia vibrar, denso, carregado. As lamparinas ficavam acesas até tarde, e o som distante dos cavalos ecoava pelos vales. Cada homem, cada mulher, cada criança sabia. Algo grandioso estava prestes a acontecer. Enquanto o sertão mergulhava em um silêncio de expectativa, dois homens olhavam para o mesmo horizonte, um tomado pela fúria, outro pela calma. O confronto entre o orgulho e a disciplina se aproximava, e com ele o destino de todos que viviam sob o sol impiedoso das terras de Montenegro. O sol ainda não havia nascido quando o coronel Montenegro reuniu seus homens no terreiro. A lua alta iluminava os rostos tensos e o brilho metálico das armas recém-engraxadas. O coronel, montado em seu cavalo negro, falava com voz rouca, porém firme. Hoje, antes que o galo cante, o império vai aprender que o sertão tem dono. Nenhum homem de farda pisa nas minhas terras e sai para contar história. Os jagunços assentiram, uns com medo, outros movidos pelo ódio que o coronel sabia inflamar como ninguém. A emboscada estava armada. A informação vinda de um informante dizia que o duque e meia dúzia de soldados passariam pela estrada principal, rumo ao rio. Montenegro planejava cercá-los, atirar primeiro e deixar o resto do império recolher os corpos. Mas o que ele não sabia era que Caxias já havia antecipado cada passo. Um camponês, leal ao duque, ouvira a movimentação dos jagunços e alertara o acampamento antes da meia-noite. Quando Montenegro e seus homens avançaram, o cenário que encontraram não foi o de um pequeno grupo indefeso, mas de uma formação perfeita. Soldados imperiais ocultos entre as árvores, armas apontadas, silêncio absoluto.
O primeiro tiro partiu de um dos jagunços, e o estouro ecoou como trovão na madrugada. Seguiu-se uma confusão de gritos, cavalos e fumaça. Em poucos minutos, a emboscada virou um caos. O coronel, percebendo que fora enganado, ordenou recuo, mas era tarde demais. Caxias surgiu entre os soldados, montado em um cavalo branco, a farda impecável e o olhar firme. Sua voz se ergueu acima do barulho das armas. "Chega! Ninguém mais morre aqui hoje!" Os disparos cessaram e o silêncio voltou, pesado. O duque avançou até ficar a poucos metros de Montenegro. Não empunhava a arma, apenas o olhar calmo de quem sabia ter o controle. "Coronel Álvaro Montenegro", disse ele com tom sereno, porém implacável. "O Império não veio tirar-lhe a terra. Veio devolver-lhe o juízo. Ainda há tempo de parar. Renda-se, governe sob a lei, não contra ela." O coronel o encarou com olhos faiscantes. O orgulho ferido latejava mais do que qualquer ferimento. "Renda-me? Há um homem que se escondeu sob disfarce? O senhor fala em lei, mas invadiu minhas terras como um ladrão." "Invadi?" respondeu o duque. "As leis imperiais sempre estiveram aqui. O senhor é que as expulsou com o ferro e o medo." Por um momento, parecia haver um vislumbre de razão no olhar de Montenegro. Mas o silêncio foi rompido por um de seus capangas, que ergueu a voz. "Coronel, diga a palavra que nós acabamos com eles." A hesitação desapareceu. Montenegro recuou, ergueu o braço e gritou: "Queimem tudo o que restar. Ninguém volta com vida." O inferno começou. As pontes que ligavam as fazendas à estrada foram incendiadas. Depósitos de mantimentos arderam como tochas no horizonte. O cheiro de fumaça se espalhou pelo vento quente do sertão. Famílias inteiras fugiam, levando o que podiam em carroças, crianças chorando e gado disperso. Caxias ordenou que seus homens não atacassem, apenas protegessem os civis e controlassem o avanço das chamas. "Nenhuma vitória vale a morte de inocentes", disse. "Se ele quer travar guerra, que o faça sozinho contra o próprio desespero." Na vila, o cenário era de ruína. O comércio fechou, a igreja virou abrigo e os sinos tocavam sem parar, chamando os que ainda estavam perdidos nas estradas. O padre Vicente, ao lado de Isadora, tentava reunir os que restavam, levando-os para longe das zonas de conflito. Isadora observava, angustiada, a fumaça subir no horizonte. Sabia que seu pai estava consumido, não mais por poder, mas por medo de perder o domínio que o sustentava. "Ele não vai parar", murmurou. "Prefere destruir tudo a admitir que perdeu." O padre assentiu. "Então só Deus poderá detê-lo, ou alguém que ainda o ame." Enquanto as chamas cresciam, Montenegro se refugiava em sua casa grande, transformada em fortaleza. Andava pelos corredores, cercado por sombras e pelo cheiro de pólvora. Cada estalo lá fora o fazia lembrar que seu império desmoronava. Mas ainda assim, recusava-se a recuar. "Eles querem ver meu fim", dizia, olhando o retrato da esposa falecida pendurado na parede, "pois verão o fim de tudo antes disso." Do lado de fora, o exército imperial se aproximava, movendo-se com precisão. Caxias, no centro da formação, observava o clarão da fazenda ardendo. Seus olhos, porém, não carregavam ódio, apenas pesar. "A guerra mais difícil", murmurou, "é contra o coração de um homem que acredita ser invencível." Quando o dia amanheceu, o sertão estava coberto de cinzas. O vento trazia um silêncio pesado, cortado apenas pelo som distante de cascos. O duque olhou para o horizonte e soube que o confronto final não tardaria. Montenegro havia cruzado a linha sem retorno. O povo começava a fugir em massa, levando consigo não apenas o medo, mas também a esperança de que aquele inferno terminasse. E enquanto o sol subia, iluminando os campos queimados, dois homens preparavam-se para um destino que nenhum deles poderia evitar. Um guiado pela honra, o outro pelo orgulho que o consumia por dentro.
O som dos tiros ecoava pelas colinas como trovões distantes. O sertão, que por anos conhecera apenas o som dos cascos e do vento, agora tremia sob o rugido das armas. O combate se espalhava como fogo em capim seco. Vilas, fazendas e estradas se tornaram campos de batalha improvisados. Coronel Montenegro conhecia cada pedra, cada atalho, cada brejo onde podia esconder seus homens. Era o mestre daquele território e acreditava que isso seria suficiente para vencer. Durante os primeiros confrontos, o coronel ainda acreditou ter vantagem. Suas emboscadas rápidas e o conhecimento do terreno permitiam atacar e recuar antes que as tropas imperiais reagissem. Mas Caxias, com a frieza de um estrategista veterano, não se deixava enganar. Observava, estudava e aos poucos desmontava cada tentativa de resistência. Em vez de perseguir o inimigo de frente, o duque mandava fechar os caminhos de fuga, cortar suprimentos, impedir comunicações. Quando os jagunços voltavam de uma emboscada, encontravam as rotas bloqueadas, os abrigos tomados e a comida escassa. Era uma guerra de paciência, e Montenegro, impaciente, começava a se desgastar. Na terceira noite de batalha, o coronel já não dormia. Cavalgava sem rumo pelos campos devastados, o rosto coberto de fuligem e o olhar perdido. Onde antes se erguia uma fazenda próspera, agora havia apenas fumaça e ruínas. O vento trazia o cheiro de pólvora e cinza. Seus homens, antes fiéis, começavam a debandar, fugindo com medo da disciplina e da precisão do exército imperial. Covardes! Rugia ele, atirando o chapéu ao chão. Eu os fiz homens e me pagam com fuga. Mas não havia mais quem o escutasse. As vozes que um dia o chamaram de coronel se calavam, e o eco que respondia aos seus gritos era apenas o som distante dos tiros, morrendo pouco a pouco. Enquanto isso, Caxias observava o avanço do conflito com um semblante contido. Não havia satisfação em sua vitória. Ele via na queda de Montenegro mais tragédia do que glória. Em uma colina, com o campo em chamas diante dos olhos, foi procurado por Isadora. Os soldados a haviam encontrado vagando entre as casas destruídas, tentando ajudar os feridos. Quando ela viu o duque, ajoelhou-se diante dele desesperada. Por favor, excelência, disse ela com a voz embargada. Ele é meu pai. Sei que cometeu erros, mas o senhor não pode deixá-lo morrer assim. Caxias a ergueu pelos ombros, olhando-a nos olhos. Senhorita, farei o que for possível para que ele viva. Mas entenda, às vezes, salvar um homem é deixá-lo enfrentar o que ele se tornou. Se eu o poupar das consequências, ele nunca enxergará o que destruiu. As lágrimas de Isadora caíram silenciosas. Então, que Deus o faça enxergar, antes que seja tarde. O duque ordenou que a moça fosse levada ao acampamento principal, longe da linha de fogo. Lá, ela foi recebida pelas mulheres e feridos que buscavam abrigo sob as tendas imperiais. Enquanto o som da guerra ecoava ao longe, Isadora permanecia sentada, olhando fixamente para o horizonte, como se pudesse, pela força do olhar, alcançar o pai. Montenegro, por sua vez, tornara-se uma sombra do homem que fora. Vagava com meia dúzia de seguidores pelos campos queimados, fugindo de cerco em cerco. Já não havia mais orgulho em sua postura, apenas desespero e raiva. A cada derrota, descarregava sua fúria contra os próprios homens, e um a um eles o abandonavam. Certa noite, ao chegar a um antigo curral, percebeu que estava sozinho. O silêncio pesava como chumbo. O fogo distante das batalhas iluminava o céu, e ele, sentado sobre uma pedra, olhava as mãos sujas de sangue e terra. "Onde estão todos vocês?" murmurou como se esperasse resposta. "Eu dei tudo. Dei terra, dei armas, dei poder, e me deixaram aqui." Mas o vento foi o único a responder. Nas horas seguintes, as tropas imperiais cercaram a última área sob controle do coronel. Caxias mandou cessar fogo e pediu que trouxessem uma bandeira branca. Nenhum tiro até o amanhecer.
ordenou. Quero que ele veja a luz do dia antes de decidir. Ao amanhecer, Montenegro avistou do alto de uma colina o cerco completo. Eram centenas de soldados dispostos em silêncio. Nenhum movimento agressivo. Apenas o duque, imóvel, à frente do exército. O coronel, exausto e enlouquecido, levantou o rifle com mãos trêmulas e gritou: "Então é isso, duque? Veio me ensinar o que é poder?" Caxias respondeu calmamente: "Não. Vim mostrar-lhe o que o poder faz quando não conhece limite." O coronel ficou em silêncio. A arma pesava em suas mãos, como se o próprio passado o puxasse para baixo. Ele olhou ao redor, as terras queimadas, as árvores mortas, os currais vazios, tudo o que fora seu império agora era pó. E pela primeira vez, Montenegro sentiu algo que há muito desconhecia: medo. Sem mais palavras, soltou o rifle e caiu de joelhos. O som metálico ecoou no ar parado. "Acabou", disse Caxias, baixo, quase num sussurro. A guerra terminou. Os soldados permaneceram imóveis. Não houve gritos de vitória nem comemoração. Apenas o som do vento atravessando o campo, levando consigo a poeira e o último resquício de orgulho do homem que acreditara ser invencível. Naquele instante, Montenegro percebeu que o que perdera não eram terras, ouro ou poder. Perdera a si mesmo, e quando finalmente ergueu os olhos, viu o duque aproximar-se com expressão serena. Nenhuma palavra de humilhação, nenhum gesto de triunfo, apenas a silenciosa compaixão de quem entendia o peso da derrota. E assim, o coronel Álvaro Montenegro descobriu que o pior castigo não era morrer, mas continuar vivo o bastante para encarar o próprio deserto interior. A noite havia caído quando o coronel Montenegro escapou do cerco. Aproveitando-se da confusão entre dois destacamentos, montou em um cavalo cansado e seguiu por uma trilha antiga, quase esquecida, que levava às montanhas do norte. O vento frio cortava seu rosto e cada estalo de galho soava como um presságio. Atrás dele, o som distante de tambores e ordens de comando se perdia na escuridão. Durante horas, cavalgou sem olhar para trás, guiado apenas pela lembrança de um lugar, a velha casa onde nascera. Lá, acreditava que poderia se esconder, talvez até recomeçar, mas no fundo, sabia que não fugia do exército, fugia de si mesmo. Quando o cavalo finalmente parou exausto, o coronel desceu com dificuldade. O corpo pesava, os joelhos tremiam. À sua frente, coberta de mato e silêncios, estava a antiga casa de taipa, a mesma onde passara a infância. As janelas estavam quebradas, o telhado caído e o velho poço jazia coberto por folhas secas. Montenegro caminhou até a varanda, tocou o batente da porta e sentiu o cheiro da madeira úmida. Um lampejo de lembrança o atingiu. O menino descalço correndo pelo quintal, o som da mãe chamando para jantar, o pai curvado sobre o arado. Tudo parecia tão distante que quase duvidou de que fora real. Entrou. O interior estava tomado pela poeira e pelo abandono. Havia apenas o eco dos próprios passos. Sentou-se no chão, encostado à parede, e tirou o chapéu. Pela primeira vez em anos, chorou. As lágrimas desceram lentas, misturando-se à sujeira do rosto. "Eu só queria respeito", murmurou entre soluços. "Só queria que ninguém mais me tratasse como um verme." O silêncio respondeu pesado. Na mente, imagens se embaralhavam. O garoto faminto, o jovem que lutara para conquistar terras, o homem que mandava e era temido. Tudo aquilo se tornara um castelo de areia, e a maré da vida havia levado embora. Lá fora, o vento trazia o som distante de cavalos se aproximando. Ele sabia quem era, não se assustou. Ficou imóvel, apenas respirando devagar, como se esperasse um velho conhecido. Minutos depois, a figura de Caxias surgiu na porta. Não trazia espada desembainhada, nem soldados à vista. Apenas ele, com o olhar firme e sereno, vestindo a farda marcada pela poeira da estrada.
O coronel levantou a cabeça, os olhos fundos, o semblante de quem envelheceu 20 anos em uma noite. Veio terminar o que começou, Duque? Perguntou com a voz rouca. Caxias deu alguns passos parando diante dele. Não, vim ver o que restou de um homem que acreditava não ter limites. Montenegro soltou uma risada seca, sem humor. Restou o que o Império quis que restasse. Fizeram de mim um monstro para depois me caçar. Ninguém fez o senhor ser o que é, respondeu Caxias, sem elevar a voz. O poder não corrompe sozinho. Ele apenas revela o que o homem já traz escondido. O coronel abaixou a cabeça. Por um momento pareceu refletir, mas logo voltou a erguer o olhar, ainda teimoso. Eu só defendi o que era meu. Minhas terras, meu povo, meu nome. O senhor não entende o que é viver a vida inteira sendo pisado. Caxias o observou em silêncio, e então respondeu, com firmeza e calma. O que é seu não é o que você toma. É o que você constrói com justiça. O senhor confundiu domínio com honra. Achou que impor medo era o mesmo que ter respeito. Mas respeito não se exige, se conquista. Montenegro sentiu as palavras como golpes invisíveis. Tentou sustentar o olhar, mas não conseguiu. A verdade o atravessava com mais força do que qualquer espada. As mãos tremeram e o coronel, sem forças, caiu de joelhos. E o que o senhor quer de mim agora? Que me humilhe diante de todos, que me leve acorrentado para a capital. Quero apenas que olhe ao redor, respondeu Caxias. Tudo o que o senhor destruiu foi construído por homens simples, e são esses homens que agora reconstruirão, mesmo sem o senhor. O silêncio encheu o velho casarão. O duque permaneceu imóvel, como se esperasse algo. Montenegro, ainda ajoelhado, olhou para o chão e murmurou. Eu achava que vencer era não se curvar a ninguém, mas talvez vencer fosse justamente saber quando abaixar a cabeça. Caxias se aproximou e colocou uma mão leve sobre o ombro do coronel. Nenhum homem é maior que a lei, coronel, mas também nenhum homem é menor que o arrependimento. Por um instante, a dureza do coronel se desfez. Os olhos marejaram, e ele deixou escapar um suspiro longo, como quem exala toda uma vida de peso. Lá fora, o vento soprou, trazendo o cheiro distante de chuva. O duque deu um passo atrás, preparando-se para sair. Seus crimes serão julgados, Montenegro, mas seu castigo maior já começou. É o silêncio que vem depois da queda. Sem dizer mais nada, virou-se e caminhou até o cavalo. O coronel permaneceu imóvel, observando-o desaparecer entre as árvores. Quando o som dos cascos se perdeu na distância, levantou-se com dificuldade e olhou ao redor da casa. As paredes rachadas, o teto quase caindo, o chão coberto de folhas. Era como olhar para si mesmo. Ruínas de algo que um dia fora inteiro. Sentou-se outra vez, desta vez sem chorar. Apenas respirou fundo, como se aceitasse o peso do destino. Lá fora, os primeiros pingos de chuva começaram a cair sobre a terra seca, e pela primeira vez em muitos anos, Álvaro Montenegro sentiu o cheiro da terra molhada. O mesmo cheiro que um dia, ainda menino, o fez sonhar em ser dono do mundo. O amanhecer trouxe uma luz tênue sobre o sertão, filtrando-se entre nuvens pesadas. Montenegro, exausto e desolado, foi conduzido por soldados imperiais até uma construção improvisada que serviria de prisão temporária. Um antigo armazém de taipa, com paredes grossas e poucas janelas. O local exalava poeira, mas oferecia segurança suficiente para que nenhum dos homens que o acompanhavam ousasse escapar. Caxias permaneceu no lado de fora, observando a movimentação. Sabia que podia ordenar a execução imediata, mas não era isso que desejava. Seu objetivo era que Montenegro vivesse, não para continuar a espalhar medo, mas para compreender o peso de seus próprios atos. A morte seria a vingança mais fácil, disse ao capitão que acompanhava a custódia. Mas o verdadeiro castigo está em enfrentar cada consequência, dia após dia. O coronel,
Ao perceber que estava sob custódia, não tentou resistir. Os olhos dele, antes duros e desafiadores, estavam agora úmidos e fatigados. A fúria havia se transformado em algo mais profundo: arrependimento. A consciência de cada ação, cada castigo, cada humilhação infligida ao longo dos anos começava a assombrá-lo. No final da manhã, Isadora chegou ao armazém. Seus passos hesitantes ecoavam entre as paredes de barro. O coração dela batia acelerado, misturando temor e esperança. Quando encontrou o pai sentado no chão, encostado na parede, as mãos cobertas de poeira, os ombros curvados pelo peso da própria história. "Pai", disse ela, com a voz trêmula, "o senhor não precisa mais lutar sozinho. Olhe para mim." Montenegro ergueu o olhar, os olhos vermelhos e marejados. Pela primeira vez, a máscara de orgulho que carregara por décadas caiu completamente. Um soluço escapou, e em seguida outro, até que lágrimas de arrependimento rolavam livremente pelo rosto. "Isadora", murmurou com voz embargada, Eu fiz tanto mal, e achei que isso me daria força." A filha aproximou-se e segurou suas mãos, apertando-as com delicadeza. "O senhor pode mudar isso agora, não com armas, não com medo, mas reconstruindo o que foi destruído. A fazenda, os homens, eles podem ter uma vida diferente." Mais tarde, em presença de alguns oficiais imperiais, Isadora encontrou Caxias e fez seu pedido. "Duque, permita que a fazenda seja reconstruída, mas desta vez que seja guiada por justiça e liberdade. Que os trabalhadores não vivam mais sob medo, mas sob respeito e equilíbrio." Caxias a observou por alguns instantes, avaliando a determinação no olhar da jovem. Depois, acenou com a cabeça. "Concordo. Que esta terra se torne exemplo de reconstrução, não de tirania. Que o passado sirva de lembrança e não de regra." O processo de reconstrução começou lentamente. Camponeses que antes fugiam do terror de Montenegro retornaram, agora com confiança. Barracos foram reconstruídos, pastos recuperados, currais refeitos. Cada tijolo colocado, cada árvore plantada, carregava a lembrança de anos de opressão e a esperança de um futuro diferente. O coronel, confinado em sua prisão improvisada, acompanhava os acontecimentos de longe. Não com ira, mas com um misto de vergonha e aprendizado. Via Isadora liderar os trabalhos, falando com os trabalhadores, garantindo que ninguém mais fosse subjugado. Pela primeira vez, Montenegro compreendeu o significado de responsabilidade. Não como dono absoluto, mas como homem que deveria zelar pela vida de outros. As semanas se transformaram em meses. O sertão, antes sufocado pelo medo, parecia finalmente respirar. O solo, marcado pela destruição, agora era arado com esperança. As plantações cresciam, e as vilas vizinhas observavam a transformação com admiração e respeito. Em uma tarde tranquila, Caxias montou seu cavalo e partiu. Antes de desaparecer entre as serras, olhou para Isadora e Montenegro. "Lembrem-se, poder verdadeiro não está na força que impõe, mas na disciplina que guia. Se fizerem isso, o sertão será sempre forte, mas justo." Isadora acenou, e Montenegro, com a cabeça baixa, apenas assentiu. O silêncio que se seguiu era diferente, não mais carregado de medo, mas de alívio e renovação. O vento soprou pelas planícies, espalhando cheiro de terra molhada e sementes recém-plantadas. O ciclo da tirania havia acabado, e um novo ciclo de vida e justiça começava a brotar naquele sertão castigado, mas agora vivo, como se finalmente tivesse sido liberto das correntes invisíveis que o prendiam há décadas. E assim, o legado de Montenegro transformou-se em lição. A verdadeira força não está em subjugar, mas em construir. A região renasceu, e com ela, o futuro de homens e mulheres que aprenderam que respeito e equilíbrio podem florescer até nos solos mais áridos.
O sol da manhã iluminava com delicadeza as paredes da prisão improvisada, filtrando-se por pequenas frestas de madeira. Álvaro Montenegro, agora velho e exausto, deitado sobre um colchão simples, sentia o peso dos anos e de suas escolhas. O silêncio ao redor era absoluto, quebrado apenas pelo canto distante de um pássaro que surgia entre as ruínas da fazenda reconstruída. Pela primeira vez em décadas, o coronel experimentava uma paz que não conhecera. Não era fruto do medo que outrora espalhara, mas da reflexão e do arrependimento. Com mãos trêmulas, pegou uma pena e um pedaço de papel que guardava cuidadosamente. Escreveu para Isadora, a filha que o compreendera sem julgamentos, mas que também o desafiara a ser melhor. Cada palavra carregava não apenas amor, mas um pedido silencioso de redenção. Minha filha, se há algo que quero deixar como legado, não é riqueza, nem domínio. É a lembrança de que o poder que nasce do medo destrói mais do que protege. Jamais permita que a ambição ou a fúria dite suas escolhas. Construa, respeite, guie. E quando pensar que ninguém pode detê-la, lembre-se do homem que falhou por não compreender o valor da justiça. Terminada a carta, Montenegro repousou o corpo na cama, sentindo uma estranha leveza, como se cada linha escrita tivesse aliviado o peso de uma vida inteira. Alguns minutos depois, silenciosamente, ele fechou os olhos pela última vez. Não havia gritos nem lamentos, apenas o suspiro final de um homem que conheceu a derrota e, finalmente, a aceitação. Isadora chegou pouco depois, acompanhada de um oficial. Encontrou o pai sereno, a carta sobre o peito. Com mãos delicadas, retirou o papel e o guardou junto ao retrato de Caxias, colocado em um pequeno altar improvisado na cela. O duque, para ela, era símbolo de uma força que vencera sem a brutalidade que moldara a vida do coronel. Pai, murmurou, sentindo lágrimas deslizar pelo rosto. Espero que tenha encontrado a paz que nunca encontrou no poder. O duque, que estava na vila para supervisionar a reconstrução e garantir que o novo ciclo se consolidasse, chegou para prestar sua última visita. Não houve cerimônia formal, apenas um encontro silencioso diante da porta da cela. Ele se aproximou de Isadora, dando-lhe um aceno respeitoso. Ela fará o que é certo, disse Caxias. O sertão aprenderá com sua força e com a memória do que aconteceu aqui. Montenegro foi enterrado nos arredores da antiga casa em um túmulo simples, coberto por flores silvestres. A vila que outrora vivera sob a tirania, agora florescia com paz e esperança. No centro, ergueu-se uma pequena capela, dedicada ao dia em que o poder cedeu à honra e à justiça. As semanas se transformaram em meses, a fazenda foi restaurada, os campos cultivados, e a vila, antes silenciosa pelo medo, agora vibrava com sons de trabalho, risos e celebrações. As histórias da batalha e da rendição de Montenegro começaram a ser contadas não como lendas de violência, mas como lições de prudência, respeito e disciplina. Quando Caxias partiu novamente rumo a outro canto do país, onde sua presença era necessária, deixou atrás de si uma marca invisível, o respeito pelo que é justo e a lembrança de que a verdadeira autoridade não se impõe pela força, mas pela integridade. Montado em seu cavalo, desapareceu entre as serras, levando consigo o eco do sertão, mas deixando a certeza de que a justiça podia prevalecer sem derramamento desnecessário de sangue. Nas noites silenciosas, a brisa que percorria as colinas parecia sussurrar segredos antigos. Os moradores, reunidos junto à capela, muitas vezes paravam para ouvir o vento que trazia memórias do passado. E de vez em quando juravam ouvir o eco da voz de Montenegro, já transformada em lembrança e lição. Ninguém me detém,
Agora não era mais um grito de arrogância ou tirania, mas um lembrete do poder que o homem tem de escolher o caminho certo. O sertão finalmente respirava livre, e a história de um coronel, de sua filha e do duque que não precisou da espada para vencer, se tornava uma inspiração eterna para todos que ali viviam. As estrelas surgiam uma a uma no céu límpido, refletindo a luz da esperança nos olhos de quem aprendera que a força verdadeira reside na disciplina, na justiça e na capacidade de se redimir. E, entre o silêncio e o vento, o eco das palavras antigas transformava-se em memória, lição e guia para gerações futuras, lembrando que nenhum poder dura para sempre quando não é acompanhado de honra.